Olá pessoal, boa tarde. A Aline aqui com vocês. Vamos para continuar lendo o Evangelho de Lucas. Hoje eu vou ler o capítulo 17. Vocês, por favor, me perdoem. Ontem eu não consegui gravar de novo, né? Então eu tô atrasada 2 dias. Mas a gente vai conseguir, né? E o capítulo 17, hoje, já a primeira parte ali, Jesus vai nos falar sobre o perdão, né? Que é um desafio para tantos de nós, assim. E veio uma reflexão muito legal, assim, e eu já tinha lido isso acho que uma semana e meia atrás, e eu disse, como assim? Né? E de me questionar, assim, ficar até um pouco irritada, assim, por que em tantos lugares a gente vê, às vezes, uma pregação ruim, um ensinamento ruim sobre a questão do perdão, colocando um peso nas pessoas. E não é isso que Deus quer de nós, né? Se Ele diz que nós somos capazes de perdoar, se ele nos pede que perdoemos, é porque é possível. Para tudo nós podemos pedir a ajuda do Espírito Santo a salvação que Ele nos dá. E o Espírito Santo como aquele conselheiro, né? É porque nós podemos. Nele nós podemos. Então, né? Não se estressar assim ao extremo e se torturar quando a gente não consegue. Mas será que nós não estamos conseguindo perdoar alguém porque nós temos realmente um coração duro ou porque nós somos ensinados errado a respeito do perdão? Então, vamos lá, gente. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Eu te agradeço, Pai, por estar conosco, por nos deixar a Tua Bíblia, pela salvação de Jesus, que nos ensina tanto. O que Ele fez na cruz por nós nos ensina tanto e é tão importante para a lição que nós temos hoje, para entender sobre o perdão e que possamos perdoar como Tu perdoas, Senhor. Não porque somos iguais a Ti jamais, mas porque é o que Tu nos pede e o que Tu nos ensina que é possível. Eu te agradeço, Senhor, por toda vez de podermos ver quando Tu dizes, conheça a verdade vos libertará, que pode tirar realmente um peso dos nossos ombros, um peso dos nossos pensamentos. Eu te agradeço, Senhor, por tudo isso, e eu peço a Tua bênção e a Tua proteção para todos nós que estaremos lendo e ouvindo e meditando sobre essa palavra ao longo dos nossos dias, que ela seja transformadora para o resto das nossas vidas e na vida de quem nos cerca também. Obrigada, Pai, em nome de Jesus que eu oro e acredito. Amém. Então, gente, vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Né? Quando eu penso assim no que os apóstolos estão pedindo ali, aumente a nossa fé, né? E o que Jesus estava nos pedindo assim a respeito do perdão, de perdoar e também de tomarmos cuidado assim com o caminhar do meu próximo, né? De não levar alguém a pecar por uma coisa que eu tenho consciência, às vezes um ensinamento errado, né? O que a gente ouve no mundo hoje em dia, viva a sua verdade, né? Um crente não pode dizer isso. Nós sabemos que não podemos dizer isso, que isso é uma mentira, né? Então, de não sermos responsáveis por induzir alguém ao erro, né? Que isso é muito grave. Pastores que estão pregando para os seus rebanhos, assim, que têm a oportunidade, né, de ter uma igreja, de ter pessoas vindo até eles, de pregar a palavra de Deus e tudo, e estar ensinando de forma errada, equivocada, ou tirando vantagem das pessoas, essas pessoas vão pagar muito caro. Muito, muito caro mesmo, assim. Né? Então, de tomar cuidado com os nossos passos, né? Como Paulo dizia, assim, quando as pessoas perguntavam para ele sobre a carne dos sacrifícios, se era pecado comer ou não, né, que ele dizia, não é pecado, mas
se um irmão mais fraco na fé, ou mais iniciante na fé, né, os pequeninos, assim, ou achar que é pecado, ou se desviar, né, não coma na frente daquela pessoa, né, de tomarmos cuidado, para que não pequemos também, levando uma pessoa ao pecado. Então, quando eu penso no perdão, e os apóstolos dizem ali, aumente a nossa fé, o perdão, assim, é tão difícil, porque nós temos sido ensinados, eu acho, errado. Só assim, ai, perdoe, 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 você tem que perdoar, você tem que perdoar. Mesmo que a pessoa não pediu desculpa, não, você tem que perdoar, porque senão você é amargurado, você está rancoroso e tudo assim. Então, botando a culpa na pessoa que sofreu alguma ofensa, né? Então, a pessoa já está sofrendo uma ofensa 2 vezes, né? A pessoa que ofendeu ela a primeira vez e depois todo mundo que vem dizer, você tem que perdoar, você tem que perdoar, você tem que perdoar a qualquer custo, assim, né? E aí o perdão acaba se tornando mais pesado, mais doloroso do que a ofensa em si. Quantos de vocês já passaram por isso? De às vezes essa tortura, né, que muitas vezes outras pessoas fazem, assim, na tentativa também de manipular e manter o controle sobre você, né, se torna mais pesado do que a ofensa que vocês sofreram. Vocês já não estão mais nem pensando naquilo ali, mas tem alguém futucando lá, você tem que perdoar, você já perdoou, você tem que perdoar, né? Então, o perdão como uma oportunidade de aumentar a nossa fé, né? Quando Jesus pede ali, mesmo que a pessoa faça mais vezes e tudo, perdoe, se arrepender, se arrepender. E os apóstolos pedem que aumente a nossa fé, né? O exercício do perdão, como Deus perdoa, ele aumenta a nossa fé, né? Então, de não pensar assim, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou conseguir, aquela pessoa me fez tanto mal, eu nunca vou conseguir, eu não vou esquecer, não vai ter jeito, assim. Se alicerce na sua fé e dê a oportunidade de que através desse perdão, através de tentar obedecer a Deus, essa sua fé se fortaleça e cresça. Esse é um lado bonito disso. E enquanto eu estava lendo, assim, eu já tinha lido essa passagem tipo 1 semana e meia atrás e eu vi aquela partícula ali. Se ele se arrepender, se o seu irmão pecar, né? Então está nos chamando a atenção, aqueles que estão em Cristo conosco, repreendam, né? Uma pessoa do mundo, assim, uma pessoa ímpia que não acredita em Jesus, coisa, você pode até repreender, mas não usando as escrituras, assim, né? Mas, por exemplo, se for um caso, assim, na justiça, você tinha um contrato, ou alguém, assim, você tá casado com alguém que não é crente, ou assim, claro que você pode conversar, mas olha, eu não gostei daquilo que você fez, eu não gostei da maneira que você falou comigo. Perdão. Né? Claro que a gente pode repreender, mas não com as escrituras, assim, ou porque na Bíblia diz, aquela pessoa não acredita na Bíblia, né? Você pode até mencionar, assim, mas é diferente, né? Quando Timóteo, lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, né, que fala de pregarmos, né, no versículo 2, pregue, ensine, repreenda, isso tudo está falando entre nós, né? Que a palavra de Deus é boa para tudo isso entre nós, né? E pregar aqueles que não conhecem. Mas então, essa fé, mesmo que a gente tivesse uma fé pequenininha, assim, ainda, né? Deus nunca vai nos pedir algo que nós não podemos alcançar nele, né? Sendo filhos dele, com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero ler para vocês que está lá em 1 Coríntios, do capítulo 10, o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, assim, né, isso aqui, eu manter isso aqui em mente, e eu vou ler lá para vocês em, deixa eu ver aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a vocês.
Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A questão, no caso assim, do perdão, né? Pode envolver muitas coisas. Por que é tão difícil perdoar? Primeiro, entender como Deus perdoa, né? Por que diz ali? Se ele se arrepender. Eu olhei em 4 traduções diferentes. Todas elas têm a partícula se a pessoa se arrepender. Não é assim, não menciona ali nada. Perdoe. Simplesmente sem nada mais. Perdoe se a pessoa se arrepender. Quando Pedro está falando lá em Atos, no capítulo 2 também, o que as pessoas fizeram, né? Vocês condenaram a Jesus, vocês crucificaram a Jesus, o mataram. Arrependam-se dos seus pecados e se batizem. Arrependam-se, né? Não existe perdão sem arrependimento. Agora, qual é uma outra característica de Deus em relação ao perdão? Quando a pessoa não se arrepende, tantas pessoas que nós oramos, que nós conhecemos, assim como a gente gostaria que se arrependessem e mais chegassem até os pés da cruz e encontrassem Jesus e a sua salvação. Não vai acontecer com todo mundo. Vão ser perdoados? Não. No entanto, a vontade de Deus de perdoar, a sua graça, a sua misericórdia está lá no sacrifício que Jesus fez na cruz. Então Deus, ele tem, assim como Deus perdoa, como é que Deus perdoa? Se arrepender. Se não se arrepender por enquanto, ou até que a pessoa se arrependa, a possibilidade, a vontade de Deus de perdoar está ali através de Cristo na cruz, que falou lá em Efésios, né? Perdoem uns aos outros assim como Deus, por meio de Cristo. Então, Deus nos mostra, o sacrifício de Jesus é a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão de estar sempre ali, disponível. Mas a pessoa tem que chegar até ali e tem que se arrepender, né? Aí muitos dizem, né? Ai, mas você tá segurando perdão, libere perdão, libere perdão, libere perdão. E tudo assim, não seja amargurada, não seja, né? Tem várias coisas aí. Não se deixe manipular, primeiro de tudo, né? Não se deixe manipular, né? Arrependimento é uma condição para o perdão. No entanto, como que nós podemos nos assemelhar, buscar o caráter de Deus? Nós podemos ter um coração que tende a perdoar. Diz, a pessoa se arrepender e tudo, no momento que ela chegar, se arrepender e falar comigo, eu vou perdoar. Você já tem isso decidido, né? Eu vou perdoar. Então, a boa vontade de perdoar, né? E como dizia ali, da gente largar toda mágoa, toda a raiva, gritaria, essas coisas, assim, o que Deus nos pede para não ficar remoendo essas coisas. E lá em Romanos, no capítulo 12, do versículo 17 ao 21, né? Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros, não no que depender de vocês. Não está falando dos outros, no que depender de vocês, aquilo que está ao seu alcance. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as escrituras sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E ainda vai seguindo, né? De novo, se o meu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, né? Se estiver com sede, dê água. E tudo. E no 21 vai dizer assim, não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, nós, de não nos vingarmos, né? Não deixar a falta de perdão, a falta de arrependimento do outro, fazer com que você peque, né? E por isso que eu li ali 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que não veio tentação nenhuma que não fosse humana. A gente vai se sentir tentado a não perdoar, ficar remoendo? Vamos, por várias razões. O orgulho é uma delas, a arrogância é outra. Mesmo que você seja a pessoa ofendida, né? Idolatria própria, assim... ai, não, se não vier falar comigo, né?
Então, como que a gente pode buscar ter esse caráter, esse coração de Deus em relação ao perdão? Não nos vingar, não se vingue da pessoa. A pessoa vai pagar. Geralmente a gente diz coisas populares assim, como cada um cava a sua própria cova, né? E uma coisa de diferenciar, assim, que é muito, 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 muito importante, assim, impor limites em qualquer tipo de relacionamento, impor limites não é falta de perdão. Uma pessoa pode se perguntar, aquele ali pecou 7 vezes contra você num dia. Se arrepender, perdoe todas aquelas 7 vezes. Agora eu posso me perguntar o seguinte: muito bem, essa pessoa é dessa maneira. Eu não posso mudar os outros. Eu só tenho controle sobre aquilo que eu decido, como eu respondo as coisas, como eu reajo às coisas, né? Agora, aquela pessoa pode ser do jeito que ela é. Mas, por exemplo, eu já passei, né, por situações, digamos, vários dias, da pessoa pecando contra você 7 vezes, né? Só para dar um exemplo, assim. Chega um ponto que você tem que se perguntar: eu vou esperar o outro dia para a pessoa fazer de novo, né? E essa coisa do que arrependimento genuíno ou não. Tem gente que só tá dizendo desculpas, só tá pedindo desculpas, ou diz que se arrepende, que não vai fazer de novo, da boca para fora, né? O arrependimento genuíno, ele traz mudança de comportamento, ele traz mudança de mentalidade, de caráter, afina o caráter, sim, né? Refina o caráter, perdão, gente. Então, o arrependimento genuíno, ele traz isso, né? E tanto que muitas relações, assim, de trabalho, de amizade, casamento, familiares, se reconciliam, às vezes depois de coisas, assim, muito dolorosas, mas se reconciliam, porque aquela pessoa se permitiu transformar. Às vezes nem sempre virou crente, né? Mas se um não crente às vezes consegue, por que um crente não conseguiria, já que nós temos a ajuda de Deus diretamente, né? E às vezes a gente pode começar a se perguntar também por que é difícil de eu perdoar, né? Ou só para terminar aquela parte ali, em colocar limites não quer dizer não ter perdoado, né? Ou tipo, não estar disponível para perdoar caso a pessoa venha pedir desculpas. A pessoa pode vir pedir desculpas e tudo, você perdoar, mas dizer assim, nós não vamos mais continuar nessa dinâmica. Você não vai mais me tratar dessa maneira, ou eu vou me afastar, a nossa amizade vai terminar, né? Você impor um limite. Ou no trabalho, durante os finais de semana, eu não vou responder e-mails, né? Às vezes no Brasil eu não sei como é que é a lei ali, mas aqui na Alemanha, assim, depois que termina o seu horário de trabalho, dependendo do trabalho que você faz, você não precisa atender. Você não precisa atender, você não precisa ler os seus e-mails, simplesmente não, você não vai ser demitido por isso, né? Então, ter limites saudáveis, não é falta de perdão. Se uma pessoa insistir e começar a acusar você de amargura, de orgulho, de vingança, ou coisa assim, comece a avaliar assim, se existe uma questão de manipulação aí, né? Mas Deus nos mostra como Ele perdoa, se nos arrependermos. Então, o parâmetro é o mesmo para nós. Deus, na sua justiça, no seu caráter, ele seria muito injusto se ele nos pedisse para fazer uma coisa que ele não faz. Se Deus não perdoa sem arrependimento, por que ele pediria de nós, que somos falhos, não temos nem de perto a compaixão que ele tem, a misericórdia que ele tem, por que ele ia pedir de nós para fazermos uma coisa que ele não faz daquela maneira? Ele não perdoa de graça, ele perdoa mediante o arrependimento, mas ele tem a possibilidade, ele tem a vontade de perdoar sempre disponível para aquele que se arrepender. Aí às vezes podem falar, mas olha lá, Jesus perdoou os seus inimigos na cruz. Ele pediu que Deus perdoasse, pois não sabiam o que fizessem, mas aquele perdão não foi automático ali, eles não foram perdoados ali. Eles foram perdoados quando se arrependeram, né? Não sei se aqueles guardas, eu não me lembro agora a passagem completa, assim, se os guardas que estavam na crucificação de Jesus Cristo estavam também quando Pedro estava falando no capítulo 2 lá. No momento que se arrependerem, aí sim são perdoados. Enquanto Jesus estava pedindo lá, eles não foram perdoados automaticamente.
tá? Depois, com o arrependimento, aí sim. Paulo, veja o exemplo de Paulo, né? No apedrejamento de Estevão. Ele não foi perdoado ali, né? Mesmo Estevão também acho que dizendo perdoe, né? Paulo não foi perdoado ali. Ele foi perdoado quando ele se converteu. Aí sim ele recebeu o perdão, o arrependimento dele, né? Como um cristão arrependido. Aí ele recebeu o perdão, não antes. Então, gente, assim, a palavra de Deus nos libera. E dizer que, assim, Deus é fiel e não permitirá que a gente jamais será tentado além da nossa capacidade, das nossas forças. E Ele proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, todas as vezes que Deus está falando em Mateus, em Marcos, Lucas, Romanos, tantas passagens, perdoe como Deus perdoou em Cristo. Deus perdoa mediante arrependimento ou um perdão que não seja completo, digamos. Você pode escolher, né, não se vingar, não vou devolver na mesma moeda, né? Você pode dizer, eu perdoo você, né? Mas a pessoa não necessariamente vai receber aquele perdão, porque não se arrepende, não vê que fez nada de errado. Você tirou aquele peso do seu coração, né? Mas a pessoa não recebeu o seu perdão. Enquanto ela não vê que fez alguma coisa de errado, ela não recebe aquele perdão. É como se você deixasse um presente em cima da mesa e a pessoa não quer abrir. Você fez a sua parte, Deus vai apreciar, a sua obediência, né? O seu coração se transformando, assim, tendo essa vontade de perdoar como Deus tem, né? Mas se a pessoa não quer receber, a culpa não é sua, né? E por que tem algumas coisas assim que são, por que é tão difícil pra gente perdoar, tá? Tem algumas razões assim. Não crê que precisa ser perdoado. A gente não crê que precisa ser perdoado. Quem é que perdoa mais, que tem mais facilidade, começa a entender a questão do perdão, assim? Quanto a gente reconhece profundamente, assim, verdadeiramente profundamente, assim, o quanto foi perdoado de nós. A graça de Deus. Quando a gente começa a reconhecer os nossos próprios pecados, as nossas limitações, o que a gente fez, por que a gente fez, que agora, né, de entender que é errado, isso, puxa vida, pô, aquela pessoa, eu sei que ela foi sacana e tudo, mas o que eu fiz não estava certo, né, de responder daquela maneira e tudo. Quando a gente percebe o quanto nós fomos perdoados e precisávamos daquele perdão, a gente começa a se tornar mais fácil de perdoar o outro. Então, quando é muito difícil de perdoar, né, a gente pode tá pensando, por exemplo, que não precisa ser perdoado. Ah, mas o que eu comer... não é tão ruim assim aquilo que eu faço. Eu posso ser pecador, mas eu não sou tão ruim quanto aquele outro lá. Que é uma passagem que a gente vai ver no capítulo 18, quando tem um fariseu e um gentil orando no templo, né? E o gentil tá falando, Senhor, eu sou um pecador, por favor, me perdoa e tudo. E o fariseu tá dizendo, graças, meu pai, graças a Deus que eu não sou como esse aí. Isso é orgulho, isso é achar que a gente não precisa se arrepender, que a gente nunca fez nada de errado, né? Então, isso é uma dificuldade, causa uma dificuldade da gente perdoar um outro também, né? Não querer depender unicamente da misericórdia de Deus. Achar, eu não quero depender da misericórdia. Não, eu posso, eu consigo, né? Eu não preciso ser perdoada, assim, né? Eu tô bem, né? Não querer depender da misericórdia de Deus. Isso é uma questão de arrogância, assim, também, né? Não crer que possamos ser perdoados, que não perdoaríamos a nós mesmos, que Deus, mesmo que Deus perdoe, né? Que a gente fica assim naquela coisa, mesmo que Deus me perdoasse, mas eu jamais me perdoaria se eu fizesse tal coisa, né? Ou recriminando alguém assim, como que foi capaz de fazer isso comigo? Eu jamais faria isso com alguém, assim, né? Isso também é arrogância e orgulho, assim, né? Mascarado de humildade. Eu jamais me perdoaria se eu fizesse tal coisa. Parece, né, é uma máscara de humildade, mas na verdade mostra, assim, orgulho, arrogância. Quem somos nós para nos compararmos a Deus, assim, né? Na questão eu quero ser maior que a misericórdia dele. A misericórdia dele é abundante, é para todos, mas eu achar
que, ai, não, mas eu jamais me perdoaria. Você quer ultrapassar, você quer estar acima da misericórdia de Deus. Então, isso é uma das coisas, assim, quando a gente se dá conta também, que a gente não se dá muito, é difícil, assim, de se dar conta, né, muitas vezes. E eu achava, assim, quando eu dizia, ai, eu jamais me perdoaria se eu fizesse isso. Eu achava que, ó, grande coisa, né, como eu sou, nossa, que senso de moral que eu tenho. Hoje em dia eu fico assim, ah, Eline, cala a boca, né, meu perdão vem de Deus. Eu não sou ninguém para me auto-perdoar, né? Então, quando acusavam Jesus de dizer que ele perdoava pecados, que era blasfêmia, então eu estaria blasfemando também, porque só Deus que perdoa pecado, né? Mas nos chama a perdoar, estando nele, nos chama a perdoar os outros. É complicado isso aí, mas eu espero que vocês tenham entendido, assim. Então, tem certas coisas que nos fazem menos propensos a querer perdoar, né? E dos pecadores, assim, que não se arrependem. Ah, aquela pessoa não se arrependeu, continua fazendo. Você pode impor limites, você pode se afastar, tudo isso é tranquilo, assim, né? Não deixe ninguém te manipular, do contrário, né? Mas tem, por exemplo, a Bíblia oferece provisões para isso, né? 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 a 8, né? De falar com a pessoa, se não funciona, tem testemunhos. Lá em Marcos também vai ter isso. Não, Mateus, se não me engano, Mateus 18, do 15 ao 17, acho, né, fala com a pessoa privadamente. Se não funciona, traga 2 testemunhas. Se a pessoa ainda não quiser ouvir, né, ou não quiser ouvir, não se arrepende, né, leve o assunto para a igreja. Se ainda assim não se arrepender, entregue a Satanás. Uma das expressões é essa, entregue a Satanás. Você está entregando a pessoa ao pecado. Você quer pecar? Então, peque. Né, como se o castigo do pecado seria mais pecado, a pessoa vai se afundar mais ainda, né, e como Deus tirar o pé do freio, aí você tá solto, né, aí né, no momento que Deus tirar o pé do freio, você que aí vai, né, então tem essa provisão ali, e aí dizia, se deixa essa pessoa, né, largue de mão. E ainda ali em Coríntios vai dizer, expulse do convívio, né? Então quando alguns não crentes, né, dizem para nós, eu não vou na igreja por causa, tem tanta coisa ruim, pessoas ruins lá, e coisa assim, será que nós estamos falhando em cumprir isso que tá na palavra ali, se essa pessoa não se arrepende, pecados graves, né, pecados graves, assim, e aí manda a pessoa orar mais, aquele que tá sofrendo, né, e não tirar essa pessoa do convívio, né? Então, eu não culpo muito os ímpios de reclamar de não querer vir na igreja por causa dessas coisas, né? De ficar com medo de tirar alguém do convívio da igreja. Ali em Coríntios está dizendo que é isso que é para fazer. Essa pessoa não deve ter limite, assim, livre para estar no meio dos outros fazendo mal. Não tem, né? Então, uma coisa é ter limites saudáveis, assim, deveria ter entre nós, entre os indivíduos, entre grupos, né, como a igreja. Não é falta de perdão necessariamente, não é, né? Então, não nos deixarmos manipular quanto a isso também. E quando a gente entende isso, como fica mais leve? Como fica mais leve? E eu não entendo por que tantos ensinam de que a gente tem perdoa. Ai, não seja rancoroso, não seja... Às vezes a pessoa não tá sendo rancorosa, ela está colocando um limite saudável pela primeira vez na vida, né? Então nós temos que trazer a pessoa para a luz, trazer a pessoa para Deus, tentar fortalecer a pessoa assim para viver pacificamente, sim. Condenar a pessoa que já sofreu e não tá chamando a atenção daquele que ofendeu, isso aí tá errado, gente, né, tá errado, assim, e ficar exigindo perdão, ser rancoroso, coisa assim, né, a parábola lá do servo impiedoso, assim, né, Deus mostra aquilo ali também para não sermos daquela maneira, né, mas não se vingar e tudo, é como se os fariseus, assim, seria colocar um peso a mais nos ombros de alguém que Deus em si não está colocando, né, por perdoar como ele perdoou, não extra, e entender então como Deus perdoa,
Ele perdoa mediante o arrependimento. Ou se não existe o arrependimento, a reconciliação também não existe, né? E aquele é como se você até pode perdoar, você não se vingar, nem nada disso, né? Mas é como se a pessoa tivesse recebido um presente, fica lá em cima da mesa e ela não abre. Aí a culpa não é mais sua, não tá nas suas mãos, né? Então, acho que essa questão do perdão é isso, assim, entender como Deus perdoa. E ler, quando lê a palavra, não omitir aquele se arrepender. Se arrepender, não coloque mais peso sobre os seus ombros que você não precisa carregar, né? E a fé ali do tamanho de uma sementinha de mostarda, que você pode fazer uma coisa como mandar aquela figueira brava lá se plantar no mar, creia, você pode fazer isso. Se Deus nos pede e tudo, as promessas que Ele fez, o Espírito, Deus cumpre. E que Ele não vai nos dar tentação maior, que não seja humana, né? Que não seja maior do que aquilo que a gente possa suportar e que tenha o livramento já para que a gente possa suportar aquilo ali. Tá na sua palavra aqui, aquela partícula C ali é o nosso alívio. Eu acho que é o nosso alívio, tá? Vamos passar então, e um exemplo só simples assim, de como que isso pareceria na vida real. Minha filha ontem, tá? A gente chegou a hora de orar antes de ir dormir, e tem um menininho na pré-escola, né? Que tem enchido o saco. Assim, ele vai lá, ele dá tapa nela, ele empurra, coisa que a gente já vem falando. Não deixa ele te bater. Fala pra professora. Se a professora não fizer nada, nós vamos falar com a professora. Se ainda assim ele continuar e nada tá acontecendo, papai e mamãe liberam você pra dar um tapa de volta nele também, né? Não é muito ensinar o perdão, mas enfim. Ela é tão boazinha, assim, Ontem, o menino teve um sangramento no nariz na escolinha, né? E ela disse, mamãe, eu quero rezar pelo fulaninho. Eu disse, mas querido, por quê? Ele, não, vamos rezar por ele. Hoje ele tava triste, ele tava chorando, porque a professora tava colocando papel no nariz dele para evitar o sangramento e tava doendo. Ora por ele, mamãe. Então a gente orou por esse menino. Ela queria que orasse por ele e para ele ficar bem e se recuperar logo. E eu me senti assim muito foi a lição de humildade ali, né? Porque ela tinha tudo para estar com raiva desse menino, né? E a gente orou por ele também, para ele parar com isso, para que Deus mostrasse esse menino do certo e do errado, mostrasse aos pais dele para ensinar corretamente, né? Para não ficar maltratando as outras crianças. Na escola já estão observando isso, mas foi isso, assim, a gente rezou para que ele melhorasse o seu comportamento, para que Deus guiasse esse menino. E apesar de tudo, ela queria orar por ele, para ele ficar melhor logo. É isso, gente. Né? As crianças, como as crianças fazem, né? E o menino é uma pestinha, assim, desculpa falar, mas assim, ele não é só nela que ele incomoda, assim, ele deu um tapão na orelha de uma outra menina outro dia também, né? É isso, gente. Né? Quando a minha filha me pediu isso, vamos orar pelo fulaninho, mãe, pra ele ficar melhor, pra ele não nos bater mais, mas pra ele ficar melhor, que o nariz dele tava sangrando, coitadinho. Eu disse, muito obrigada, Senhor, que a gente aprende com os pequeninos. Né? Então, ela não se vinga dele, quando a gente diz que ela tá liberada, ela diz, não vou dar nele, né? Quanto que a gente tem a aprender com ela. Né? Então vamos lá, o dever do empregado, do versículo 7 ao 10. Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não, pelo contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha um avental e me sirva enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever, né? Isso me lembrou daquela passagem quando Jesus fala... onde que tá isso? Né? Da gente, se alguém te forçar a caminhar 1 quilômetro, ande um a mais, né? De fazer um extra, uma coisa extra, não fazer só aquilo que nos mandam fazer, só aquilo que é o mínimo, né, de nós. Então, por exemplo, aqui
é o mesmo para nós como servos, né? A gente está fazendo o básico do básico, né? E sendo que antes veio o pedido ali de se a pessoa se arrepender, perdoe, e é muito, muito, muito difícil, né? Para nós, o privilégio, para a gente entender assim, para Jesus, para Deus, servir é o foco deles, não é o status, né? E isso de a gente só o servir para nós já é a nossa recompensa, já é o nosso privilégio, né? Então de termos essa humildade assim, de, né, não é aquele serviço porque quer reconhecimento, porque quer, né, fazer show na igreja em vez de louvar, né? Que é isso assim, né? Servir já é a nossa recompensa, já é o nosso privilégio e vá além, vá além, né? Jesus cura 10 leprosos, do versículo 11 ao 19. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Né? Então, eu acho muito bonito isso aqui. De novo, foi um samaritano, né? Que foi leproso e um samaritano. Então, botou as duas coisas junto, era a pessoa mais renegada do que renegada, né? Naquela época. E ele foi o único que voltou para agradecer e voltou louvando a Deus, né? Então, Lucas, de novo, mostrando, né, que a salvação, o evangelho de Jesus e tudo, o plano de Deus para nós, para nos redimir, é para todos, né? E outra coisa, assim, todos os 10 foram curados. Eles não foram curados imediatamente, eles foram curados no caminho, né? Então, isso nos mostra, assim, a gente pode receber bênçãos, né? E presentes de Deus, mesmo antes, deixa eu ver, sem mesmo a gente, ainda enquanto a gente mostra ingratidão, palavra, ingratidão. A gente pode, né? O que a gratidão faz? Né? Deus vai parar de abençoar a gente completamente porque somos ingratos? Não, mas a gente pode perder uma oportunidade tremenda, né, de através da gratidão aumentar o nosso entendimento de Deus, aumentar a nossa fé nele, né? E isso aqui você está curado porque teve fé, né? A gratidão possibilitou a ele, assim, a fé. Ele sabe que foi Jesus Cristo que curou ele, né? Então isso, assim, o exercício da gratidão como uma porta que abre, né, para nossa convivência com Deus, para aumentar o entendimento dele. Deus, ele não nos obriga a agradecer, mas ele tem prazer quando a gente faz isso, né? E usa essas oportunidades quando estamos agradecendo para se mostrar mais para nós, para se revelar mais para nós, né? Então é muito bonito, assim. A vinda do reino, do versículo 20 ao 37. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele perguntou: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Ele perguntou, não, desculpa, ele respondeu. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui e olhem ali, porém não saiam para procurá-lo, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca.
Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo. E não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo, numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Ele respondeu: Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Né? Então, aqui, o reino de Deus, ele chegou em nós, né? Quando Jesus chegou, e a partir de Pentecostes ali, os discípulos que estavam com ele viram, né? Conheceram o Pai, conheceram o reino, estavam experimentando o reino de Deus ali com ele, né? A partir de Pentecostes, assim, o reino de Deus, ele é contínuo, perpétuo, ele é presente para sempre no nosso coração, né? Então, não seguir a ninguém muita gente vai pregar falsamente nesse período, ou dizer que Jesus chegou, vem aqui olhar. Ele está nos alertando de termos cuidado com isso, né? Não vão atrás dessas pessoas, não vão atrás de falsos profetas. E quando a vinda dele chegar, vai ser visível, né? Para todos, todos vão ver, né? Naquela passagem, todos os joelhos vão se dobrar e vão confessar que Jesus é o Senhor, né? Todos vão ver, não vá atrás de ninguém, né? Assim como não perca tempo buscando as coisas onde você bota a sua confiança, nos seus bens materiais, no seu individualismo, né? Aquilo que você faz, aquilo que você acredita, as suas próprias leis, os seus próprios, né, parâmetros, assim. Ceticismo, né? Não confiar em ninguém. Todo mundo quer passar a perna em todo mundo, não confiar em ninguém. Essas pessoas estão se roubando da chance de vir a conhecer a Deus e ter a sua salvação, né? Ter uma vida eterna, né? Elas estão se roubando dessa possibilidade, né? E o materialismo excessivo, assim, isso, assim, né? Não, aquele que procura os seus próprios interesses, né? Que ele tá dizendo, não vá para casa, mas você confia na sua casa para te proteger, na sua casa para se salvar, nos seus bens, né? Na sua própria, em vez de obedecer, assim, né? Então, isso nos fará perecer, né? E o reino de Deus, assim, quando o julgamento chegar, aquilo que a gente fez. Depois, não vai mais ter outra chance, assim, vai ser tarde demais, né? E assim, como que eu vou saber se o reino de Deus tá aqui? Né? Mais do que procurar, assim, o que a igreja tal diz? Já estão calculando alguma data, alguma coisa. Não, Jesus diz, assim, ninguém sabe quando, nem eu, nem os anjos, somente o Pai, né? Então, ficar procurando, assim, o que a tal igreja está dizendo, o que o fulano está dizendo, coisa assim. Não, quer uma evidência maior do reino de Deus? Observe a transformação no coração das pessoas. Observe a transformação no coração das pessoas antes deles serem crentes e depois. Isso é mais evidência de que o reino de Deus está aqui, né? E vai se completar quando Jesus vier, mas está aqui já pela transformação no coração das pessoas. Um exemplo, uma pessoa que era muito dura e passa a perdoar, passa a não ter rancor, passa a não ficar resmungando contra os outros, apontando o dedo. E isso é uma transformação, assim, evidente, né, que vai aparecendo e muito significativa. Muito, né? Então, a evidência do reino é essa, a maior de todas é a transformação no coração das pessoas. E quando os discípulos perguntam ali, né, onde vai ser isso? Que ele fala, onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus, é a questão dos sinais.
né? Se tiver só um urubu voando pelo céu, por ali, não tem, né? Só um urubu. Agora, se tiver um monte de urubu voando em círculo, você sabe que isso é um sinal, que ali tem um corpo morto, né? Então, observar os sinais, o que seriam os sinais para nós, né? Então, por exemplo, sinais dos fins dos tempos. Segundo Timóteo, do capítulo 3, versículo 1 ao 9, a gente pode ver o sinal do fim dos tempos nas pessoas, no caráter das pessoas, né? Ele vai listar várias coisas. A gente vai ver no capítulo 21 de Lucas, sinais naturais, né? Em Marcos, no capítulo 13, guerras, conflitos crescentes, falsos profetas, catástrofes naturais. Então, isso são sinais para nós, né? E será que nós somos capazes de ver esses sinais? E ele já nos chamou a atenção no capítulo anterior, né? Chamando as pessoas de hipócritas, porque eles eram como os fazendeiros, né? Eles eram capazes de dizer, hoje vai chover, ver os sinais do céu, de vento e tudo, hoje vai chover, hoje vai fazer calor, e fazia, mas eles não eram capazes ou não queriam ver os sinais da vinda do reino, né? E os fariseus aqui que estavam perguntando, né, quando o reino de Deus vai quando o reino de Deus vai chegar, né? Eles sabiam que já chegou. Eles sabiam que já chegou, né? E é praticamente uma afronta, né? Então, da gente não ignorar os sinais. E a gente sempre pode pedir, Deus nos prepare para ver os sinais, né? Nos dê a sabedoria e o discernimento. Sempre. Deus responde orações para sabedoria assim com abundância, livremente. Ele dá, né? E peça, Senhor, me dê a sabedoria e me livre do medo de enxergar. Isso é uma coisa que eu sempre peço, me livre do medo de enxergar, porque tem coisas que são difíceis de enxergar, de querer aceitar, né? Principalmente em relação ao orgulho que a gente estava falando ali, o que causa dificuldade em perdoar, né? Eu já acreditava em Jesus há muitos anos, e, tipo, ali, bota aí uns quase 30 anos, né? Aí foi indo aos poucos, assim, até bota mais uns 20 anos, não, uns 15, 16 anos atrás, né, de ter confessado a Jesus, assim, tudo. Mas depois disso ainda, de entender a minha necessidade do perdão e de cair em mim, assim, né, quando a gente cai em si, de que, gente, eu preciso ser perdoada também, eu preciso pedir perdão também. Bota aí os últimos 3 anos. Antes disso, eu achava que estava andando direitinho e não me dava conta dessas coisas, né? E a questão ali do início, assim, do perdoar, de não fazer outra pessoa pecar, não liderar uma outra pessoa ao pecado, foi o que eu contei num dos vídeos anteriores, assim, que eu pedi perdão sobre, assim, ex-noivo, pessoas que eu tive um relacionamento. Por quê? Porque naquele momento eu não estava contribuindo em nada para aproximar essas pessoas de Deus, mas sim afastando. Por mais que socialmente fosse aceito, né, de ter relações antes do casamento, né? Isso não era um grande problema. A fornicação é pecado, sim. Era antes, vai ser é agora e vai ser depois, vai ser sempre, né? Então, de eu ter me dado conta assim, Senhor, me perdoe por ter afastado a criatura de ti, né? E Jesus fala, melhor a pessoa cair no mar com uma pedra no pescoço. Então, Deus transforma, né? E pedir que nos tire o medo de enxergar essas coisas, Ele tira com generosidade, com carinho, né? Confortando a gente, né? E pedir perdão e entregar o perdão, assim, mesmo que às vezes a outra pessoa não receba, né? Mas só o fato, assim, tipo, eu não vou devolver com o mal, né? Não vou fazer a mesma coisa, não vou fazer... a pessoa fez tal coisa pra mim, vou lá contar pros outros que fez, né? Fazer a caveira da pessoa. Isso dá paz, gente. E entregar a Deus. Aquilo que os outros não podem resolver, eles não precisam saber. Então, se deu uma briga lá entre você e fulano, e daí você quer falar tudo lá pra sua melhor amiga, não sei, pra uma comadre, coisa assim, mas aquela pessoa não pode resolver, ela não tem poder de fazer o outro se desculpar com você, não tem o poder de lhe fazer entender a questão de limites, ou seja o que for, assim, ela não sabe quem que vai ouvir tudo que você vai falar e vai
agir é Deus. É Ele. E ninguém vai ficar com pressão sobre ninguém, assim, né? Daqui a pouco você fala para sua melhor amiga, você fala para assim, uma companheira, uma pessoa da sua confiança. Sabe o que é induzir ao pecar? Aquela pessoa talvez conhece só o seu lado da história, daqui a pouco vai ficar furiosa, vai ficar super brava com quem te ofendeu, né? E vai pecar também por isso. Então, conte a Deus. E Ele vai lhe acomodar, Ele vai te fortalecer e te dar os instrumentos para você perdoar, para você seguir adiante, para você até entender que sem o arrependimento também você não está obrigado. Você não está obrigado. Mas você pode, e será bom, perdão, entender, ter a possibilidade de ter um coração que tem vontade de perdoar. Assim como Deus tem um coração que tem vontade de perdoar e deixou o sacrifício de Jesus disponível a todos. Tá? Ai, perdão. É isso, gente, então. Eu vejo vocês amanhã pro capítulo 18. Estamos chegando quase no final. E eu agradeço muito e até a próxima. Uma boa noite, que a noite de vocês seja abençoada e que Deus inspire o coração de vocês e o entendimento de vocês também, de forma abundante e profunda. Um abraço, gente. Tchau, tchau.